balançaram e caí assim. Irmãos, eu cheguei 5 minutos com Jesus. Por quê? Eu falei, Senhor, eu só quero... Não existe pessoa igual a Bíblia fala, como Salomão. Mas eu quero ser como um Salomão nos dias de hoje. Pronto, está resolvido o problema. Você pode falar, não, mas eu já tenho Jesus, só preciso de 5 milhões. Não. Pede a sabedoria e a autoridade e Ele vai te dar muito mais do que 5 milhões. Amém, irmãos? Onde muitos pecam. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus através da obediência. Josué capítulo 11, versículo de número 6 a 8, depois versículo 22 e 23. Josué capítulo 11, versículos 6 a 8, diz assim, versículo 6 do capítulo 11. Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Mesrefote-Maim e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. 22 e 23 agora. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Amém? Você vai repousar na guerra, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra, ela é fiel, e não há palavra maldita, não há oração contrária, quando o Senhor bate o martelo dizendo que vai acontecer. Então, Senhor, eu quero que nesta hora sejamos, ó Deus, acalmados de qualquer situação que venha contra nós ou contra alguns dos nossos irmãos. Que o Teu Espírito Santo nos dê paz, equilíbrio, temperança e certeza de que o Senhor é por nós e nós não teremos que nos assustar e nem temer. Fala conosco. Dá a tua graça, que esta palavra possa entrar no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Em Josué 11, nós vemos um momento bem decisivo que o texto mostra. Vários reis se juntam e se unem para tentar parar aquilo que era o avanço de Israel com as suas empreitadas que Deus havia dado para eles. Mas você pega o texto e você observa, era como se fosse juntar toda aquele, onde está aquele, o Putin lá, aquela nação. É a mesma coisa que é juntar Rússia, China, Japão, Estados Unidos contra Israel. Não tinha como. Não tinha como. Mas o impossível aconteceu. Deus mostrou nessa história do capítulo 11 algo inusitado. E o que estabeleceu a vitória de Israel foi exatamente algo poderoso que fez Deus avançar para derrotar. Quando existe obediência, a soberania de Deus libera a autoridade para você vencer batalhas territoriais. Vou repetir de novo. Não tinha como Israel vencer essa batalha. É uma coisa que juntar todas as nações de poder bélico e lutar contra Israel. Não tinha como, não tinha como. Mas
Josué ouviu a palavra e ele obedeceu. E nós lemos lá os dois textos, os 4 versículos que mostram que Deus falou, pode ir porque eu vou dar. E lá no final, 22, 23 do capítulo 11, fala que até os gigantes, que eram homens que tinham 24 dedos, 6 em cada mão, em cada pé, Deus deu a eles esta vitória. E não foram somente 5 reis, foram, se não me falha a memória, 31 ou 33 reis que Josué venceu. E os fins dos dias de Josué ainda ficou muita terra a ser conquistada. Os filisteus para serem vencidos. Mas aquilo que Josué tinha que fazer na sua época em vida, ele fez. E deu a herança para cada um da terra, da tribo de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Você está guerreando pelas coisas de Deus? Pode ter certeza. Tem herança para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você não vai ficar ao léu. Você não vai ficar na mão. E nós precisamos entender exatamente isso. Irmãos, quando existe obediência, a soberania de Deus libera autoridade para você vencer batalhas territoriais. Vou ler de novo para isso entrar. Guardem isso, essa frase. Quando existe obediência, a soberania de Deus libera autoridade para vencer batalhas territoriais. A realidade espiritual nos nossos dias é que não existe oposição por força, mas por resistência, muitas vezes até cultural, distração espiritual e até falta de permanência. Então, quando nós começamos a entender isso, sobre a questão da obediência, irmãos, eu já perdi muito na minha vida por uma obediência. Mas aonde eu cheguei, aonde Deus me levou, eu aprendi uma coisa. A Bispa Lídia, ela postou uma frase esses dias, e é uma verdade. Melhor do que ser levado pelo Espírito de Deus numa promessa que se cumpre na tua vida, a melhor coisa é saber que Ele ainda permanece com você. Então, quando nós entendemos esses princípios, nós não ficamos chocados com nada, nós não questionamos nada. Nós sabemos que vamos chegar aonde Deus determinou. E Josué capítulo 11 ensina exatamente como nós devemos romper isso. A obediência, guarda essa frase, você está anotando? Anota. Obediência imediata. Obediência imediata, vou falar de novo. Obediência imediata ativa na sua vida a soberania de Deus. Como é que uma casa ela é dividida? E quando eu falo uma casa dividida, eu estou falando empresa dividida. Como é que uma casa é dividida? É quando eu faço alguma coisa que por dentro de mim está contrariado. Isso aconteceu no início da história da humanidade. Aparece Deus no jardim do Éden e fala: Caim e Abel, vem aqui. Eu preciso que vocês preparem para mim as ofertas daquilo que vocês sabem com quem vocês trabalham. E diz a história que Caim trouxe a oferta da terra e Abel trouxe a oferta pecuária. Ou seja, mexia com bois e animais e outro mexia com o plantio da terra. Um Deus aceitou e outro não. E por que Deus não aceitou? Porque Deus falou assim, olha, o que está dentro de você cumpre a te dominar. Porque se você não dominar o que está dentro de você, isso vai virar contra você. Isso é casa dividida. Qual era o problema da terra? Nenhum. Qual era o problema de Caim e Abel? Nenhum. Somente um. O quê? O que estava dentro do coração. Você já viu algum casamento prosperar tendo sentimento dividido? Eu nunca vi. Você já viu carro? Quem tem carro sabe. Se eu não tiver o combustível, eu não ando com o carro.
Para eu chegar aonde eu estou, cada um tem algo que oferece e na composição chega. Então muitas pessoas hoje, a gente observa isso no longo da vida, viu, irmãos? Não estou falando um caso isolado de 5 anos que nós estamos aqui, não. Muitas pessoas travam porque querem primeiro sentir para depois obedecer. E Josué, capítulo 11, versículo 6, põe para mim. Olha o que Deus fala. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a estas horas, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, e seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. Só obedece isso aqui, ou melhor, só crê nisso que Deus falou quem tem uma vida de obediência. Então, muitos de nós não ativamos a soberania de Deus na nossa vida, porque nós queremos primeiro sentir para depois obedecer. Aí eu senti, agora parece que agora vai, eu senti o negócio. Não vai sentir, irmão. Quando você quer casado, quando você alguma coisa que você pegou, você decidiu amar. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Irmãos, guarda o que eu vou te falar. Vai te chocar agora. Vai te chocar o que eu vou te falar agora. Abrir uma empresa é fácil. Abrir uma igreja é fácil. Vamos falar igreja? Abrir igreja é fácil. Se tiver dinheiro, recurso, eu abro. Qualquer pessoa pode abrir igreja. Encher igreja é fácil. Traz artista, traz pregador do renome. É fácil, enche. Mas amar o próximo só o Espírito Santo. Ou não? Abrir igreja é fácil. Mas amar o próximo como a ti mesmo, só o Espírito Santo que faz. Você não consegue. Você não consegue. Por isso que eu tenho que decidir. Decidir o quê? Ser fiel. Com 5, com 10, com 100, com 1000 aqui, eu vou ser fiel. Ah, mas fulano, o meu irmão, é a minha mãe, o meu pai, eu sou fiel. Está resolvido. Não é sentir, é decidir. Porque quando eu sou fiel, obediente no que Deus me deu, Deus ativa a soberania na minha vida. Entende isso que eu estou falando? Então, hoje, pessoas que nós vemos, como eu disse, ao longo da nossa vida, que começam muitas vezes na fé, quantos deles não permaneceram? Conheço vários. Pessoas que concordam muitas vezes com a palavra, concorda, essa palavra é de Deus, sentir de Deus, não, é de Deus, veja que tu és profeta, mas não praticam a palavra. E você precisa entender que a autoridade espiritual, a autoridade de Cristo em nós, a palavra de Deus é a autoridade. A palavra confronta a nossa vida direto e reto. A nossa vida é confrontada o tempo todo. Josué, irmãos, guarda esse texto que nós lemos, olha o tanto de informação que Deus está dando para você. Nós precisamos observar que nesse texto de capítulo 11 de Josué, Josué não evitou uma batalha, mas ele avançou contra a batalha. Territórios, agora eu estou falando para você agora, sobre o teu contexto diário. O maior campo de batalha não é o bairro que você mora. O maior campo de batalha não é com quem você se casou e está casado. O maior campo de batalha é aqui, a tua mente. Muitos de vocês entrei na igreja e falei, e aí, tudo bem? Aquele sorriso. E o olho está dizendo, estou mal, estou acabado, estou numa crise, não sei o que decidir, estou com vontade de ir embora, fugir, se matar, sei lá o quê. Porque os olhos estão dizendo. Eu olho no olho só para ferir, para orar. Por quê? Porque o maior campo de batalha é territorial na mente. Territórios espirituais.
não são transformados com eventos, mas com constância espiritual da sua obediência a Deus. Vou ler de novo. Territórios espirituais na mente não são transformados apenas com eventos, mas com consciência espiritual de uma obediência diária. Então, quando você entende isso, quando Deus falou para Josué, eu vou dar na tua mão, Josué falou assim, eu creio porque o Senhor já fez muito na minha vida. Mas você acha que de repente a carne dele não temeu? Se Jesus chegasse diante de você agora, e ele falasse assim para você, só uma pergunta, você, não é o gênio da lâmpada, né, que dá 3? Uma só, Deus falou, descesse aqui e falasse com você. Só me faça uma pergunta para eu te responder. Sabe, o que você falaria? Todo dia eu penso nisso, irmão. Todo dia eu penso nisso, parece uma paranoia. Se Jesus chegasse aqui e falasse comigo, só uma pergunta. Eu falei assim, sabe o que eu ia dizer? Que o teu espírito me tome de uma tal forma que eu não tenho mais vontade de nada, só tenho a tua vontade. Pronto, está resolvido. Porque qual é o maior? Por que eu perguntei 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Por que eu perguntei isso? Porque o maior inimigo de Deus é Mamon. Todo o sucesso da terra está ligado ao dinheiro. Dinheiro é bom? Claro que é. Não é bom? Vai falar que não é bom. Dinheiro é bom, irmão. Ou se é bom? Se dinheiro é bom. E como é bom. Mas o dinheiro não pode ser o senhor da minha vida. Eu tenho que ter autoridade sobre o dinheiro, sobre a emoção, sobre as finanças, sobre tudo. E Josué, ele nos ensina exatamente isso. O que Josué, esse livro, está nos ensinando? Que hoje existe uma cultura no mundo, no Brasil, de uma geração atual que não buscaram uma verdadeira transformação por sede de Deus. E sim, para não voltar ao velho homem, e com isso gatilhos disparam, levando a ter algumas reações. As igrejas hoje, que não querem confrontar as pessoas com a palavra de arrependimento. Irmãos, nós estamos aqui reunidos, estudando, falando da palavra, porque a nossa meta é céu. É céu. Fazer como Paulo, o que eu não quero eu acabo fazendo, esmurrando o meu próprio corpo, dando murro ao vento. A nossa guerra é diária. As propostas são diárias. Parece que a gente escuta, parece que a gente é mais... parece que o diabo tem mais acesso a nós do que o próprio Espírito Santo. Não, porque a carne milita contra o Espírito. A carne quer te distrair. Ou a carne não tem problema com o céu, porque ela vai morrer. O problema nosso é o Espírito, é a alma. E nós temos que entender, há algo em nós que vale mais que o mundo inteiro. Uma alma, a sua alma, vale mais que o mundo inteiro. Você precisa entender isso. Então as pessoas que estão na igreja hoje, muitas vezes é por isso. E acabam disparando. E quando vem uma palavra, acabam tendo resistências emocionais. Acabam tendo desconfianças espirituais. Acabam com ciclos de recomeço sem continuidade. Começam e não terminam. Põe para mim Hebreus 5:12. Irmãos, eu tenho certeza, como eu já ouvi aqui, de uma pessoa aqui, próxima a nós, que todos os centros que cultuam entidades, eles têm uma união e um código de ética. Ninguém fala mal de ninguém aqui. E os que falam mal entre eles não ficam, saem do território.
Agora você imagina se todas as igrejas se juntassem, pelo menos uma vez por mês, orar pelo bairro. O que ia acontecer com esse bairro? Mas isso não acontece, sabe por quê? Que estão disputando. Parece disputa de gado. Parece que quem dá mais. Isso é maligno. Isso me afeta? Muito pelo contrário. Eu sei que aqui dentro eu vivo o reino. Aqui dentro eu sou confrontado. Antes de eu pregar essa palavra, eu preguei ela primeiro para mim. Eu sou confrontado antes de eu pregar. Quando Deus me dá uma direção, estou dentro da sala, subo para pregar, Deus fala tal coisa. Falou primeiro comigo. Não é assim. Não, Deus vai falar isso. Você vai tratar isso, Senhor. Isso. Eu já começo logo pedindo perdão. Porque a espada vem primeiro comigo. Então as existências, olha o que diz lá. Quando eu falei se todas as igrejas se juntassem, olha o que aconteceu. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados o quê? De leite, e não de alimento sólido. Então sai daqui, sai de lá, vem para cá, começa tudo de novo. Aí vai no leite, vai na papinha. Na hora que chega na comida forte, o confronto, a mentira. Irmãos, aí não aguenta, sai, vai para outro lugar. E fica, e não cresce, e não desenvolve. Por quê? Porque é exatamente isso. Quando já deveria ser mestre, continua no leite. Então como é que cresce? Por isso que não sabe o valor de uma alma, não sabe o valor de uma oração, não sabe. Só ora para ter vitória, só ora para derrubar, só ora para matar, só ora... Irmão, que loucura! E é isso que o diabo quer. O que o diabo quer? Que a gente se distraia com as coisas que ferem o nosso ego. Que ego? A gente não tem que ter ego. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eis quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando o diabo tiver ainda acesso para você se sentir magoado, se sentir ferido, ele está atrasando, sabotando o teu futuro como promessa que Deus tem para a tua vida. E Josué imagina se Josué não fosse maduro. O poder bélico que os inimigos tinham era como se fosse esse povo dessas nações que são grandes. Então hoje eu quebro da sua vida, eu quebro desse bairro, eu quebro desta região toda resistência emocional. Eu quebro toda desconfiança espiritual. Eu quebro todos os ciclos de recomeço sem continuidade. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero declarar para a tua vida hoje. Deus está te liberando a tua mente. Deus está liberando a tua mente. Aleluia. Você vai permanecer firme. Deus vai entregar territórios na sua vida através da sua obediência. Oh, quem crê nisso, diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Eu declaro a palavra da obediência, fala assim, é melhor, diga, é melhor obedecer do que sacrificar. Josué 11:18 diz que a guerra foi longa. Isso revela a nós um princípio profundo. Deus, qual é o princípio? Pega essa. Deus libera a promessa rapidamente, mas território, ele exige perseverança. Quem que já recebeu uma promessa? Mas você só viveu ela se você o quê? Permanecer. Não é assim? Deus fala assim para mim, Daniel, arruma as malas, porque eu vou te levar. Não é arrumar mala literalmente, arrumar mala espiritual. É se preparar. É entender o nível do que Deus quer nos dar. Se preparar para receber. É a mesma coisa falar assim, é igual falar assim, José,
Daqui 10 dias você vai pregar para um colegiado de professores da Faculdade Federal, falar sobre a existência de Deus. Quem viu aquela propaganda lá de uma mulher que estudou 25 anos que está curando pessoas paraplégicas? E ela descobriu que a cepa é a forma de uma cruz. Ela foi chamada no Roda Viva e os caras começaram a desdenhar dela porque ela falou que a autoridade da vida está na cruz. Malharam a mulher. O que deveria fazer num país realmente cristão? Quanto você gastou 25 anos? Ressarcir ela, dar um laboratório novo para ela, dar, como é que fala? Subsídios para ela desenvolver. Sabe o que vai acontecer? Vão tirar essa mulher do Brasil, ela vai para alguma nação de primeiro mundo, vão dar para ela dinheiro, vão dar autoridade, credibilidade e ela vai arrebentar lá fora. Por quê? Porque não adianta, guarda o que eu estou te falando. Você precisa entender, enquanto você está lá no território que o diabo quer, na mente que você fique, você não vai vencer, você não vai romper. Você pode vir, pode descer o anjo, pode descer o sinal, abrir o céu, pode vir arcanjo, Miguel, pode o diabo pegar lá o Miguel pelo pescoço, dar um mata-leão nele e falar, eu sou com você. Se aqui dentro você não mudar, esquece. 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 Deus libera a promessa rapidamente. Falou, mas o território exige a sua perseverança. Quantos já passaram? Em quantas igrejas dirigi? Quantas pessoas já passaram na minha vida que Deus tinha promessa? Não permaneceram, não vão viver promessa. Por que território só é conquistado com perseverança? Por isso é que muitas pessoas querem milagres rápidos, mas não querem processos espirituais constantes. Quem que já orou anos por algo que você recebeu? Isso é processo longo. Isso se chama processos constantes. Então, em primeiro lugar, eu declaro sobre a tua vida hoje, o quê? Que você será perseverante e obediente. A segunda coisa, você precisa entender, existem os inimigos espirituais que estabelecem barreiras territoriais. Quais são eles, então? Primeiro, que eu quero dizer para você, a desobediência emocional é quando você sente mais do que crê. Eu sinto mais do que eu creio. Alguma coisa errada. O que é fé? Fé é certeza. Então não é sentido, é decisão. Fé é a certeza das coisas que ainda não vejo, mas eu creio. Fé é posicionamento. Desobediência é quando você sente, mas mais do que você crê. O que é isso? Quando você tem uma desobediência emocional, você acaba abandonando os processos. Quando você vive só de sentimento, o ganoso é o coração do homem, como diz a Bíblia. Quando você tem uma desobediência emocional, você também não permanece nos ciclos espirituais que Deus tem para você. Então o resultado do desobediente emocional é isso. Sempre abandonará processo e nunca permanecerá nos ciclos espirituais. O segundo inimigo de barreira territorial é aquele que não tem que tem ausência de alinhamento espiritual, ou seja, falta de alinhamento espiritual. Pessoas querem bênçãos sem uma cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? Eu tenho uma aliança com a igreja, eu tenho uma aliança com o altar, eu tenho uma aliança com o pastor da igreja, eu tenho uma aliança com os irmãos da igreja, porque a Bíblia fala que na comunhão, Deus o quê? Libera a bênção. Então, se não há comunhão, não há bênção. Se não há comunhão na tua casa, não há bênção. Se não há comunhão na empresa, não tem promoção, não tem bênção. Entenda isso que Deus está falando. Precisa de alinhamento. E Deus está falando, alinha a sua vida. O terceiro inimigo qual é? A cultura da distração espiritual. O que é isso? Muito movimento e pouca transformação. Isso trava crescimento. Isso trava maturidade. Isso tira a permanência das pessoas.
Irmãos, eu acompanho muitos pastores. Eu já fui pessoa de resolver problemas sérios. Sérios. Que não dá nem para falar aqui. Quando eu falo sério, acredite, sério. Muito sério. Muito, extremamente sério. E justamente, eu não sou contra os movimentos. Eu creio que Deus desce, usa pessoas, marcham na terra, usam em dons. Eu acredito, até o tutano nisso. Mas eu não acredito num dom de alguém que se move e que não tenha verdades na sua vida. E aí o que acontece? É a cultura da distração espiritual. Porque o que vai nos levar não é para o céu, não é o dom, não são as obras. É sim uma vida transformada pelo poder da palavra. Porque vai te chocar o que eu vou te falar agora. Deus é especialista em levar pessoas que são usadas para o inferno. Como assim? Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome expulsei, no teu nome arrambantei multidões. Não te conheço. Eu posso ser o cara mais expert na Bíblia. Eu posso ser o cara mais eloquente da palavra. Eu posso ser o cara da maior igreja da Zona Sul aqui. Eu posso ser o cara mais requisitado do país e do mundo. Mas se eu não for um homem que me quadra como filho, que seja passível de repreensão, de correção, eu não sou filho, eu sou bastardo. Entende isso? Nós precisamos entender esse princípio. Josué, ele vem nos dizer isso. Por que Deus escolheu para Moisés, dizendo, Josué é o cara? Não tinham vários lá? Tinha, irmão. E o nome de Josué não era Josué, que Deus mudou o nome dele. Josué quer dizer Jeová que sara. Jeová é a salvação, melhor dizendo. Mas pode pesquisar aí na Bíblia. Não, Josué não era o nome dele. Porque para Deus transpor eu e você para um novo nível, precisa de mudança de nome. Precisa de uma mudança. Então eu declaro sobre a tua vida, esses 3 inimigos espirituais sairão da tua vida hoje. A desobediência emocional, a falta de alinhamento espiritual e a cultura da distração vão sair da sua vida, da sua casa. Quem crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Jesus, o texto fala, Jesus não, Josué, lá no capítulo 11, no versículo 9, ele queima os carros e corta os cavalos. O que isso simboliza? A quebra de dependências humanas para estabelecer dependência espiritual. Todas as vezes que eu fiquei agoniado, precisando de uma oração, todas as pessoas que eu falei, não estou bem, estou precisando de oração, me responderam 10 dias depois. Era para ter morrido. Deus faz questão. É eu e você, vem cá, bora. Não adianta. Você vai quebrar as dependências humanas hoje. Você vai quebrar as dependências espirituais hoje. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você precisa, Deus está rompendo ciclos antigos para estabelecer uma nova cultura na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A cultura do quarto de guerra, a cultura da sala da comunhão, a cultura da palavra de Deus na sua casa. Quem crê nisso? Eu declaro na tua vida em nome de Jesus. E eu encerro essa palavra dizendo o seguinte: eu profetizo, eu declaro, eu desejo que na sua vida a soberania de Deus hoje está sendo estabelecida através da sua obediência. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Eu declaro que toda resistência espiritual está sendo quebrada hoje. As escamas e o espírito de engano sairá e você terá lucidez real por detrás de cada narrativa de Satanás disfarçada na tua vida.
Irmão, tem coisa que eu vejo, pastora Raquel, está na nossa cara assim, ó, escancarada. É muito engraçado. Está mostrando, irmão, a vontade de falar. Oh, Jesus. Mas dá uma vontade. E Deus vai falar assim, não adianta você falar. Você vai falar, alguém ainda vai comprar briga por essa pessoa, por essa situação, seja pelo que for, e ainda você vai sair errado da história. Deixa que eu faço. Porque o meu crivo é muito mais aprofundado nisso. Irmão, eu chego, passo até mal. Estou vendo. Deus está mostrando assim, irmão. E Deus mostra para a gente orar. E é isso que eu estou falando. Eu estou declarando sobre a tua vida. Irmãos, nesse bairro, a última visão que eu tive sobre o bairro, descia uma carranca, bem no canto dessa parede assim. Vestido de um homem assim, escuro. Só tinha a calça arregaçada assim, descalço. E ele era muito forte. Ele falou assim, eu sou espírito do engano. Há nesse bairro um espírito de engano. Profecias enganosas. Palavras enganosas. Eu declaro, eu quebro, se você recebeu alguma dessas, eu quebro da tua vida hoje. Eu estou declarando. Toda resistência espiritual está sendo quebrada da tua vida hoje. As escamas e o espírito do engano sairá da tua mente, do teu coração, dos teus ouvidos, dos teus olhos, e você vai ter lucidez real por detrás das narrativas de Satanás disfarçada. Aleluia, aleluia. Eu declaro sobre esta casa, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, aleluia. Eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua vida, que toda a instabilidade emocional está sendo alinhada pela palavra, aleluia. Deus não errou quando te colocou nesse projeto. Deus não erra, e eu declaro hoje, Deus está te levantando para ser uma geração que permanece, que cresce, que conquista e que acima de tudo é reconhecido como obedientes. Quando eu estava na Renascer, morreu um bispo, logo depois que eu saí na pandemia, Bispo Gilmar. Ele, a esposa, os filhos e as noras, todos advogados, todos. O Gilmar, ele não falava quase nada. Mas quando no topo da cadeia episcopal, falava assim, nós precisamos de alguém que tem uma obediência, que tem uma serviência, que tem uma devoção, lealdade, fidelidade. O primeiro era o Gilmar. O segundo era o Deriomar, que está lá em Salvador. Até hoje está lá. Que a pessoa é conhecida como obediência. A gente sabia, quantas vezes eu posso falar assim, Gilmar, a gente sabia que não ia dar certo, mas ele fazia e dava certo. Por quê? Porque ele tinha obediência. Deus não está te colocando em furadas. Deus não nos colocou numa furada. Que tem gente que fala que Efraim é uma barca furada. Isso aqui não é barca furada, isso aqui é igreja. Porque quem fala que isso aqui é uma barca furada não sabe o que é igreja. Igreja é renúncia. Igreja é compromisso. Igreja é cristocêntrica. A igreja não é igreja de promessas. Não é igreja de vitórias. Igreja é igreja de cruz. Que está preparando um povo para entender. O anticristo virá, as lutas virão, no mundo tereis aflições, mas crede em mim que vocês vão vencer. Isso é igreja. Então não significa um grande lugar cheio de pessoas, significa que também não seja como diz, uma barca furada. Não, igreja é igreja. Então você precisa entender que quando nós entendemos o nível de uma obediência, por que você é tanto atacado na sua permanência?
Por que eu sou tanto atacado nas minhas convicções? Por que eu sou tão atacado na minha fé? Porque tem um segredo de Deus aí. Tem uma chave que vai virar. Tem uma chave que vai virar. Tem gente aqui no nosso meio que falaram assim, não, esse casamento aí não vai dar certo não. Fala, não mexa, porque a igreja está orando. E o casamento até hoje está restaurado, e quem falou está todo destruído. Sabe por quê? Porque eu sei o que Deus que fala. Eu sei o Deus que fala. Porque eu sei, eu obedeço. Eu faço aquilo que o Espírito de Deus está dizendo. A autoridade espiritual, ela será estabelecida aí na sua casa, aqui nessa igreja, e aonde nós estivermos, por causa da nossa obediência. Levante sua mão e diga, minha obediência. Fala, minha obediência estabelecerá a autoridade espiritual. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Eu declaro que isso vai acontecer. Eu declaro que a sua casa, a sua família, serão todos os dias restaurados. Destinos serão ativados. E a presença de Deus governará esse território em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Está orando pela tua esposa? Está orando pelo teu marido? A qualquer momento vai virar uma chave. E você vai ver a glória de Deus se manifestar em nome de Jesus Cristo. E eu concluo dizendo, papel verdadeiro da igreja cristocêntrica é contrário de uma liturgia que faz você se emocionar. O papel verdadeiro de uma igreja cristocêntrica é uma palavra que não massageia os egos e nem lambe as feridas. Uma igreja cristocêntrica não é um show de apresentações de performance musical. Vou repetir. Uma igreja cristocêntrica, ela não é uma igreja de liturgia que te emociona. Não é uma igreja... A igreja que não é cristocêntrica é a igreja que lambe feridas, que massageia os egos. Mas uma igreja verdadeira qual é? Você precisa entender isso. É uma igreja que vai te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Uma igreja cristocêntrica é fazer você cumprir a sua responsabilidade, a fazer diferença no seu local de trabalho, impactar as pessoas que estão ao seu redor. Aí você vai ser uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira é um lugar de conselhos, irmãos. E não de ouvir mensagem onde os... Vou repetir de novo. A igreja cristocêntrica é um lugar de conselhos. E não de ouvir mensagens que magoam, que massageiam os seus egos. A igreja cristocêntrica é onde os príncipes se encontram. É um lugar onde nós podemos ter conversas nobres. E também ter conversas onde nós podemos olhar uns nos olhos dos outros e vermos comunhão e verdade. A igreja verdadeira é essa. É o lugar de assumir as nossas responsabilidades, de entendermos o que nós somos igreja em casa e na igreja local. E muito mais do que nós imaginamos. Entendemos que a igreja cristocêntrica é uma igreja que está pronta sempre para promover a reconciliação e não a divisão. Igreja cristocêntrica não é lugar de definir quem é ou não é mais ou menos crente. Igreja cristocêntrica é o lugar de conselhos de maturidade. É a casa da misericórdia para os que buscam misericórdia. E não praticam maledicências, que é o espírito religioso. O que é isso? Falar um mal do outro, falar mal da igreja, falar, é terrível isso aí. A igreja verdadeira, cristocêntrica, a igreja que Cristo quer, onde 20 farão trabalho de 300, onde 300 terão efeito sobre 30.000. Onde o lugar que o seu potencial te levará ao propósito e você levará uma vida de satisfação. Essa é a igreja verdadeira. Que vai quebrar esses 3 inimigos. Quem crê nisso? Aleluia. Essa é a proposta de Efraim.
E isso é o que a gente luta em 5 anos. Para entendermos e sermos essa igreja cristocêntrica. Eu declaro sobre a tua vida. Irmãos, Deus tem muito para nós esse ano. Se você permanecer no seu propósito, você vai viver tanta coisa boa, que muitos não vão entender. Como pôde isso ter acontecido? Mas eu achou. Mas a verdade ela é absoluta. E qual é a verdade? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar hoje então. Contra as resistências emocionais. As desconfianças espirituais. E os ciclos de recomeço sem continuidade. Está quebrado da nossa vida. Está quebrado. Nós seremos mestres naquilo que nós fazemos. Você vai ser o melhor. Como eu disse, 20 fará trabalho de 300. E quando tivermos 300, farão trabalho de 30.000. Uma igreja que Deus quer nos fazer, uma igreja que podemos ver a verdade nos olhos dos nossos irmãos. Uma igreja de comunhão, de conselhos, de maturidade, onde os príncipes se reúnem e onde as conversas são nobres. O que eu quero dizer nobre? Não é de português rebuscado, não. Nobre quer dizer pureza, santidade, verdade. Isso é nobreza no mundo tão podre que a gente está vivendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Eu oro pela casa dos teus filhos. Eu oro por aquilo que o diabo está tentando fazer. Mas eu sei que a casa, o casamento, as vidas são teus. Nada vai tirar. Nada vai tirar, nada vai tirar. Hoje eu declaro, ó Deus, um Espírito Santo sobre a vida deles. Aonde a obediência os levará à tua soberania. Ah, Deus, nós falamos que a nossa obediência imediata ativa a tua soberania. Então, Senhor, que nós sejamos o quanto antes obedientes. Sejamos o quanto antes, ó Deus, centrados. Sejamos o quanto antes nobres, verdadeiros, fiéis, leais. Ó Deus, que a nossa conversa não tenha 2 linhas, mas que tenha uma linha só. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu oro, meu Deus, eu quebro toda maledicência contra eles, contra as nossas vidas, contra a casa, contra a igreja de Cristo no Brasil. Eu quebro toda divisão no bairro. Eu repreendo todo o mal e eu declaro a vitória para esta casa, para a casa dos teus filhos, e que eles tenham, Senhor, aleluia, ainda este mês, grandes vitórias, grandes acontecimentos, porque o Senhor é o Deus poderoso que rege as nossas vidas e nos dá vitória por onde formos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela tua igreja. Eu oro pelos teus filhos, eu oro pelos teus amados, eu declaro a vitória em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, a intercessão pode voltar, em nome de Jesus. Amém? Irmão, terça-feira eu esqueci de pedir para avisar. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Nosso aluguel e IPTU foi pago, amém, irmão? Amém? O IPTU aumentou esse ano, como eu disse, e todo ano está aumentando 10% a 15%. E Deus tem nos dado graça, e continuará nos dando graça. Amém, irmãos? Pega esse envelope que está na sua cadeira, nós vamos ofertar ao Senhor, amém? Aprenda a ter princípios na sua vida espiritual, aprenda a semear a boa semente e viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Irmãos, obediência é uma coisa tão séria. Deus falou para Naamã mergulhar quantas vezes? Mas por que 7? Mas por que o bispo está mandando eu fazer isso? Por que a pastora está fazendo isso? Mas por que Deus está mandando eu fazer isso?
Obedeça. Obedeça. Quanto mais você obedece, maiores são os projetos que Deus pode confiar na sua mão. Agora, se você não conseguir ser fiel no pouco, como é que você quer receber o muito? Seja obediente. Você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa, declaramos a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, prospera a vida deles, abençoa, dá uma sexta-feira abençoada de Josué, dá uma sexta-feira poderosa, um sábado abençoado, um domingo de prosperidade, de comunhão na mesa dos teus filhos. Nós oramos, abençoamos. Não deixa, Senhor, nada, nenhum anátema entrar na família, na casa, sentar na mesa. A casa dos teus filhos é a extensão da igreja. E o Senhor não aceita a contaminação. O Senhor não aceita a divisão. O Senhor não aceita aquilo que a tua palavra condena. Então proteja os lares, proteja as mesas, proteja os ouvidos, os corações, proteja a vida financeira, proteja os filhos dos filhos, proteja, abençoa. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção financeira sobre os Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Na tela tem o Pix, na parede o QR Code, entrega a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, domingo nós teremos a nossa celebração da família, com Santa Ceia do Senhor. Amém? Venha, mas venha, ponha, se possível, a melhor roupa, se prepare, venha, porque de repente algo de Deus pode acontecer pelo que você vai arrumar com a roupa reparada, não, pelo zelo de vir na casa do Senhor. Amém? Então, o pastor Epaminondas, meu pai contava que o pastor Epaminondas falou assim, quando você chamar alguém para vir com você na igreja, fala assim para ele, põe a melhor roupa que nós vamos na melhor festa que você nunca foi na sua vida. E as pessoas vinham para a igreja. Quando chegaram à igreja, falaram, não, vamos entrar. E se convertia ao Senhor. Então, venha com a melhor roupa. Né? As pessoas vão para o forró com a melhor roupa. Irmãos, eu pego gente, passageiro, com a melhor roupa. Eu deixo na ripimboca da parafuseta de um boteco. E aquele som, aquele barulho de sofrência. O povo tudo encaixaçado. Só põe a melhor roupa, melhor perfume. Isso aí que vem. Alguém salvou você, te tirou do pecado, vai te dar uma vida nos céus. Você foi lavado e remido pelo sangue. Não, vem com a melhor roupinha. Amém, crente? Amém? Seja crente também, viu? Amém? Venha.